Medicina de precisão, de modo geral, é a medicina que é personalizada para pacientes individuais ou pelo menos para grupos de pacientes que são muito semelhantes. Aprendemos nas últimas décadas que os seres humanos são muito diferentes. Existe uma grande heterogeneidade. Mesmo que tenham a mesma doença, existe uma grande heterogeneidade nela. Isso se baseia na composição genética deles, no estilo de vida e no ambiente em que vivem. Todos esses três fatores podem mudar como um paciente individual vai responder a um tratamento e até mesmo a extensão e a velocidade da progressão da doença dele. Ei, você vai adorar essa entrevista com o Dr. D. Lansing Taylor. Ele é um especialista de renome mundial nos campos da biologia computacional e de sistemas. Ele é o diretor do Instituto de Descoberta de Medicamentos da Universidade de Pittsburgh e fundou uma série de startups de biotecnologia bem-sucedidas. Nesta conversa, falamos sobre medicina de precisão, sobre como ele acredita que será o futuro dos diagnósticos em um ambiente clínico e muito mais. Fique com a gente. Então, Lance, obrigado por participar do podcast. Estou animado para conversar com você. Fico feliz em abordar a medicina de precisão. Estou animado porque, ao circular pelo cenário de startups, vejo que isso é uma das palavras da moda e pode virar tese de investimento. Pode ser, sabe, a história que uma startup está tentando contar sobre si mesma. O que me interessa é que nas startups há quem tente aproveitar a onda vendo que está em alta e seguindo isso. E a minha percepção sobre você é que isso é algo que realmente capturou seu interesse intelectual já faz um bom tempo. Você pode explicar o que é medicina de precisão para quem não conhece e por que isso desperta tanto o seu interesse? Então, medicina de precisão, de modo geral, é uma medicina que é personalizada para pacientes individuais ou pelo menos para grupos de pacientes que são muito semelhantes. Aprendemos nas últimas décadas que os seres humanos são muito diferentes. Existe uma grande heterogeneidade. Mesmo que tenham a mesma doença, existe uma grande heterogeneidade. E isso se baseia na sua composição genética, no seu estilo de vida e no seu ambiente. Todos esses três fatores podem mudar como um paciente individual vai responder a um tratamento e até mesmo a extensão e a velocidade da progressão da sua doença. Quando você percebeu que isso era uma grande oportunidade e queria seguir como carreira? Bem, na verdade isso provavelmente remonta a 20 anos ou mais, quando estávamos desenvolvendo plataformas para a descoberta de medicamentos. E há 25 anos, as grandes empresas farmacêuticas tinham ensaios muito simples quando testavam suas bibliotecas de novos compostos para encontrar um composto que pudesse ter impacto em uma doença. E nesses ensaios excessivamente simplificados, eles faziam uma média em ensaios baseados em células, calculando a média do sinal de talvez 1000 células de um poço dentro de uma placa. E o que fizemos foi olhar para isso e fazer a seguinte pergunta: todas essas células, mesmo sendo do mesmo tipo, respondem da mesma forma a vários tratamentos? E a resposta foi um sonoro não. Existe uma grande heterogeneidade mesmo no nível celular. Isso tem que ser baseado na composição genética, no estado da célula, o que eles chamam de estado celular, em que ponto ela está no ciclo celular, assim como no tipo de tratamento que está recebendo. Então, o conceito de heterogeneidade desencadeou isso, pelo menos em mim e nos meus colegas, há 25 anos apenas, com base na compreensão da heterogeneidade no nível dos ensaios celulares. E outra coisa que você percebe com diferentes tipos de ciclos tecnológicos é que podem haver períodos de extremo entusiasmo e podem haver períodos de esfriamento. As pessoas dizem que há um inverno da IA, um inverno das criptomoedas, um inverno de qualquer tecnologia. À medida que as pessoas talvez percebam que o ambiente atual, ou o universo de capacidades, é um pouco mais limitado do que o entusiasmo original sugeria. Então você pode falar um pouco sobre como você acha que as coisas estão agora? Essa tem sido a história, principalmente na biotecnologia. Uma nova tecnologia surge, novos métodos que têm grande potencial e geralmente são supervalorizados. Sim, pelos cientistas, por entusiasmo, certamente pelos investidores que querem aproveitar uma onda crescente em uma nova área e serem os primeiros.
Na realidade, a maioria das tecnologias importantes leva algum tempo para evoluir e ser refinada, até o ponto em que pode ter um grande impacto. O cronograma costuma ser mais longo do que gostaríamos. Então, eu acho que nós, como área, não fizemos um bom trabalho em gerenciar as expectativas. Assim, não passamos por ciclos de verão e inverno em diferentes áreas. Acho que, com uma melhor gestão de quanto tempo vai levar, mas também do impacto que isso terá, serviria melhor à área. Mas existem outros fatores tecnológicos subjacentes, como avanços em computação, avanços, você sabe, no projeto Genoma Humano, já faz quantas décadas agora? Para termos as ferramentas necessárias e avançar de forma significativa. Da mesma forma que, você sabe, o primeiro site de suprimentos para gatos e cachorros é uma comparação insignificante com o Chewy.com de hoje, certo? Então, acho que uma das coisas que aprendemos, especialmente na última década, é a complexidade dos seres humanos e de suas doenças é tal que tecnologias isoladas não serão a principal resposta sozinhas. Então, a genômica foi um fator importante nos últimos 10, 20 anos, e nós pensamos no início que se conhecêssemos todo o genoma e tivéssemos a genômica individual dos pacientes, poderíamos identificar a maior parte do que precisávamos saber. E a resposta é que isso é só parte da história. Novamente, a genética de um paciente, seu estilo de vida e seu ambiente têm impacto igual sobre como o paciente vai evoluir com uma determinada doença e como ele vai responder ao tratamento. Então foram necessárias mais tecnologias. Muito disso exigiu computação avançada, e eu acho que agora já temos o poder de computação necessário. Precisávamos olhar para mais do que apenas a genômica. Precisávamos entender o microbioma, que está desempenhando um papel importante. Precisávamos entender a patologia, que permite aos pesquisadores observar as relações espaciais entre as células em um determinado tecido, como elas se comunicam e a população, seja de células imunológicas, células cancerígenas ou outras chamadas células do estroma. Como elas criam microdomínios e se comunicam umas com as outras, criando uma evolução da doença. Acho que todos esses fatores agora estão bem ao nosso alcance. Não vou dizer que não haverá avanços mais importantes, mas agora temos um arsenal muito bom para fazer medicina de precisão de verdade. E existe também um certo grau em que, sabe, isso é algo com o qual eu não tenho muita experiência pessoal, mas já ouvi muitas histórias de que, bem, na instituição acadêmica há pesquisas e experimentações realmente interessantes e inovadoras acontecendo. E então, se você sabe olhar totalmente para o lado prático, tipo, o que os médicos estão fazendo com os pacientes agora, no presente, existe esse grande abismo entre as duas coisas, porque é preciso extrair isso da academia, processar e sistematizar. Como isso parece do seu ponto de vista? Essa é uma das iniciativas que tentamos implementar na Universidade de Pittsburgh, no Instituto de Descoberta de Medicamentos, onde estamos agora. Sim, e é necessário haver pesquisa fundamental sobre uma determinada doença para obter mais conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, é preciso desenvolver novas tecnologias. Mas, o mais importante é que isso precisa ser guiado pelo que os clínicos precisam. E então isso precisa ser transferido do laboratório acadêmico para um ambiente comercial, onde as coisas realmente possam ser produzidas. E por isso, nós temos feito um grande esforço não só para investigar doenças no nível de pesquisa básica acadêmica, mas também para criar tecnologias e gerar empresas derivadas a partir delas para que possam ter um impacto para o público. Como você sabe quando a tecnologia está pronta para ser transformada em uma empresa, quando ela tem substância suficiente para realmente seguir em frente? Essa é uma pergunta importante e isso varia. Vou te contar uma história rápida sobre uma das nossas primeiras tecnologias, que foi a triagem de alto conteúdo. Essa é a tecnologia onde construímos um instrumento, reagentes e análises para estudar células como um modelo melhor para a descoberta de medicamentos do que o que era usado na época, que eram principalmente ensaios enzimáticos em solução. Então, você não tinha nenhum tipo de componente da vida. Você tinha componentes individuais.
Achávamos que isso revolucionaria a descoberta de medicamentos. Na época, em meados dos anos 90, a indústria farmacêutica, que impulsionava avanços em tecnologias de descoberta de medicamentos, estava focada na chamada triagem ultra-rápida de alto rendimento. Isso significa fazer testes que considerávamos não muito bons, mas muito mais rápidos. Assim, conseguiam analisar grandes bibliotecas para encontrar moléculas promissoras para investigar. Então, houve um período de defasagem entre o momento em que introduzimos a plataforma, que realmente poderia ter um impacto, e quando a adoção começou. E a indústria teve que aprender que continuava falhando em conseguir aprovar novas terapias usando os métodos tradicionais. Então, levou mais ou menos 3 anos a mais do que pensávamos para que tivesse um impacto. Finalmente saiu do ponto de inflexão da curva. E agora, o triagem de alto conteúdo é um componente padrão na descoberta de medicamentos. Então, quero dizer, nós temos uma empresa de marketing, então eu estou meio que puxando sardinha para o meu lado aqui. Mas eu sempre, quando ouço histórias assim, sempre penso no oposto exato daquele lema de se você construir, eles virão. Que é sim, eventualmente eles vieram. E demorou um pouco, mas tenho certeza de que houve muita comunicação difícil que precisou acontecer. E se isso tivesse sido acelerado, pense no impacto que teria. Foi muito doloroso, mas a boa notícia é que, durante esse período, que foi mais ou menos no meio do projeto Genoma Humano, havia muita enrolação. Isso foi antes da bolha da tecnologia da informação e da bolha da biotecnologia estourarem em 99 ou 2000. Então havia bastante dinheiro para financiar essa pesquisa e as primeiras atividades comerciais, mesmo que houvesse um atraso. Era a promessa do que poderíamos fazer com as células, fazendo com as células o mesmo que havia sido feito com o genoma, realmente entendendo essa complexidade. Na verdade, o nome da empresa naquela época era Solomics. Agora faz parte da Thermo Fisher. Mas é por isso que, com uma das spin-offs, a Spintelix, que é a empresa de patologia de precisão, temos sido muito cuidadosos. Nós a formamos há quase 4 anos, mas temos financiado por meio de bolsas e uma pequena quantidade de financiamento dilutivo, porque o mercado não estava bem definido há 3 ou 4 anos. Era algo muito inovador aplicar aprendizado de máquina avançado e inteligência artificial a imagens de patologia. Então nós nos mantivemos cautelosos, por assim dizer. Isso se tornou ainda mais importante agora porque não estamos no meio de um mercado aquecido em biotecnologia atualmente. As coisas desaceleraram por causa do mal-estar econômico geral. Então, estamos em uma posição muito melhor para avançar porque não gastamos muito dinheiro, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Então, eu adoraria explorar isso mais a fundo. E o que me vem à mente é outro ditado: o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. E existe um modelo que, você sabe, para as pessoas que estão nos estágios iniciais de construção ou tentando começar, é aquele de fazer o que for preciso. Talvez você tenha apenas um caminho, mas o segue com dedicação, pois busca mais do que sua primeira vitória, já estando no 5º ou 6º empreendimento. Você já realizou diversas vendas e aquisições de empresas. Não que o dinheiro não seja uma preocupação, mas você tem opções e tem a experiência de já ter seguido alguns desses caminhos, o que agora influencia a forma como você pensa sobre a estrutura de capital de um negócio. Então, você pode entrar um pouco mais em detalhes sobre os estágios iniciais de uma empresa assim e como você passa a enxergar o conselho? Você está otimizando para ter mais opções ou está otimizando para ter mais paciência? O que você realmente está tentando manter e proteger que talvez não valorizasse tanto no início da sua carreira? Então, eu acho que o foco no que é melhor para o paciente, no final das contas, será o melhor para a empresa. Então, colocar o paciente em primeiro lugar não é algo secundário, é muito importante. Então, no caso da patologia de precisão, por exemplo, é claro que a heterogeneidade nos pacientes vai até o nível das células e suas distribuições dentro dos tecidos que estão doentes. E entender o ambiente espacial em que todos esses diferentes tipos de células se encontram. Por exemplo, em um tumor, realmente conta uma história sobre a provável evolução desse câncer dentro daquele paciente. E então, o que sabemos agora é que, especialmente em tumores sólidos, não temos um histórico muito bom.
Podemos encontrar medicamentos que têm efeito por um tempo, mas então as células cancerígenas são bem espertas. Elas reagem, elas mudam em relação aos tratamentos que estão recebendo ou ao ambiente delas. O sistema imunológico responde e altera o que está acontecendo. Então, mesmo que você tenha um ponto de partida com um paciente de grande heterogeneidade, depois você trata de maneiras diferentes e isso continua evoluindo. Então, entender o ambiente completo, as relações espaciais entre todos os principais envolvidos, desde as próprias células cancerígenas, o sistema imunológico e sua infiltração no tumor, assim como as outras células de suporte, geralmente chamadas de células do estroma, é crucial para entender e prever a direção da progressão da doença. Se você consegue prever para onde acha que a doença vai a partir desse conhecimento, então pode se antecipar e ter novos tratamentos que você prevê que serão necessários com a evolução para aquele paciente individual. Sou cuidadoso porque sei que estou chegando aos limites do meu entendimento, mas tento dizer de outro jeito, e você pode complementar o que ofereço aqui. Talvez as pessoas já tenham ouvido falar sobre inteligência artificial ou sistemas de aprendizado de máquina acompanhando humanos para melhorar resultados. Na medicina, uma das aplicações mais comuns disso é o raio-x. Ao invés do técnico analisar o raio-x sozinho, um modelo de visão computacional pode examinar a imagem e identificar detalhes que talvez passassem despercebidos. No seu caso, quando você fala sobre a natureza espacial desse tumor, está analisando onde o tumor está localizado, o tamanho dele, a estrutura dele, de alguma forma, de algum jeito. Identificando coisas que não seriam diagnosticadas ou reconhecidas pelo olho humano. Essa é a essência da tecnologia que você desenvolve e vende. Estou correto ao dizer isso? Isso mesmo. Com o Spintelix, sabemos que a complexidade dentro de um tumor e do tecido ao redor do tumor é alterada. E isso varia no espaço e no tempo. Então, um patologista analisando uma lâmina pode fazer algumas determinações importantes, mas algumas das sutilezas são tão significativas que os patologistas teriam que analisar as mesmas amostras de pacientes por muito tempo para fazer uma avaliação ideal. Com a ajuda do aprendizado de máquina e da inteligência artificial, esse trabalho pode se tornar muito mais fácil e mais preditivo. E já existem estudos que mostram que adicionar aprendizado de máquina e inteligência artificial melhora o desempenho dos patologistas. Essa é a essência de não apenas dizer estamos transferindo tudo isso para o modelo computacional. É trabalhar em conjunto, em união, onde talvez isso eleve esses possíveis problemas. E então sim, na verdade, isso é algo que eu, de outra forma, não faria. E o patologista ainda está no controle. As análises computacionais e de biologia de sistemas dizem ao patologista o que ele deve procurar. E você pode ter perdido isso. E então eles fazem uma avaliação, classificando aquilo como o que acreditam ser, os algoritmos no caso, e então o patologista pode tomar a decisão final. Há outro elemento importante, e esse é que, historicamente, a inteligência artificial tem sido o que você chama de caixa preta. Em outras palavras, os algoritmos tomam uma decisão, e essa é a resposta. E o patologista ou o profissional de qualquer outra área tem que aceitar isso ou não. O que Spintelix fez foi introduzir inteligência artificial explicável. Então, o algoritmo ele não só faz uma avaliação sobre o que está presente na amostra do paciente, mas também explica, nos termos de um patologista, por que tomou essa decisão. Então agora ele se torna um parceiro do patologista, em vez de uma alternativa ao patologista. E você falou sobre ser relativamente conservador com a sua estrutura de capital, em parte porque ainda está encontrando seu mercado, se estou dizendo corretamente. Você pode entrar em mais detalhes sobre isso? Porque quando você diz isso, eu penso, cara, isso parece extremamente empolgante. Eu esperaria que, sabe, a maioria das pessoas que fossem tratar de mim ou da minha família tivesse acesso a algo assim. Qual é a lacuna ou qual é o obstáculo a ser superado? Então, há 4 anos, nós e muitas outras pessoas percebemos que o aprendizado de máquina e a inteligência artificial poderiam ter um grande impacto na patologia, assim como tiveram na radiologia e em outras áreas.
Havia duas coisas que dificultavam isso. Primeiro, os patologistas historicamente sempre foram os mais conservadores e não queriam abrir mão de nenhum controle no processo de tomada de decisão. Então, a outra questão era: quais eram exatamente as aplicações em que essas ferramentas iniciais poderiam ser aplicadas? Era na descoberta de medicamentos? Era na seleção de pacientes para ensaios clínicos? Era na determinação da estratégia terapêutica ideal para um paciente? Não estava claro. E foi por isso que focamos em bolsas de pesquisa para continuar desenvolvendo a tecnologia, registrando patentes para proteger esse novo campo de análises espaciais avançadas e IA explicável, enquanto também fazíamos pesquisa de mercado. Onde a indústria farmacêutica via essa tecnologia chegando, onde os patologistas em atuação viam que isso poderia ter impacto e aprender com isso para então traçar um plano estratégico para o negócio. E isso levou alguns anos. A Covid não ajudou. Fizemos muitas chamadas pelo Zoom em vez de nos reunir pessoalmente com as pessoas. Mas ficou claro, não precisávamos gastar milhões de dólares para evoluir a empresa por um caminho ideal. Conseguimos enxergar qual era o caminho gastando apenas uma pequena quantia de dinheiro dilutivo e então começamos a acelerar. Lindo. Então, nesse meio tempo, você começou outra empresa, a Biocystics, que é a original. Eu vi uma matéria sobre ela. Entrei em contato porque achei fascinante a ideia de criar um gêmeo digital de um paciente. Isso me chamou a atenção também por causa do meu passado. Aaron Watson, convidado deste programa, fundou a All Vision, empresa que cria gêmeos digitais de cidades. Assim, questões como o esgoto e outras infraestruturas podem ser mantidas, compreendidas e planejadas de uma forma mais acessível. Após essa breve introdução, pode comentar sobre essa aplicação no cuidado ao paciente? Claro. Então, gêmeos digitais é uma tecnologia e um conceito que existem há cerca de 20, 25 anos. Começou com indústrias como a indústria aeronáutica, especialmente foguetes, onde é muito caro fazer experimentos, dizendo, bem, se aumentarmos a potência desse propulsor em 20% com licença, o que isso faz com a direção do foguete? Então ficou óbvio que, se você souber todos esses parâmetros, construir um modelo computacional, você pode dizer, bem, vou aumentar o empuxo em 25%, mudar o ângulo em 5 graus, e posso prever para onde ele vai. Após estudos iterativos, você pode realizar um experimento, mas são apenas 1 ou 2 experimentos em vez de centenas, o que não seria prático. Então, para os pacientes, é muito parecido, mas ainda mais dramático, porque não podemos fazer experimentos no próprio paciente. Mas agora, eticamente, Antiético. É antiético. Embora nos tratamentos contra o câncer, historicamente, tenha sido mais uma abordagem de tentativa e erro com medicamentos que se mostraram seguros o suficiente para serem administrados a um paciente com câncer, sim. Mas não estava claro quem responderia a quê, e era um experimento, por assim dizer. Mas agora temos tantos dados que podemos obter dos pacientes, desde o genoma completo até dados de dispositivos vestíveis, além de todo o prontuário eletrônico desse paciente. Agora, com a patologia de precisão, podemos obter um conhecimento mais profundo dos detalhes da heterogeneidade dentro de um paciente. E o microbioma, todo esse enorme volume de dados está lá e disponíveis. E todos esses dados vão impactar em como esse paciente vai responder a um tratamento e até mesmo na progressão da doença se ela não for tratada. Então, os dados estão todos lá. Nós temos o poder computacional para gerenciar e reunir esses dados. Isso não faz justiça ao desafio de reunir diferentes tipos de dados. Mas então você pode, se fizer isso, modelar computacionalmente esses dados e esse paciente, assim como um foguete. Você pode dizer, dado todos esses dados sobre esse paciente, vamos supor que ele tenha câncer. Os dados sugerem que devemos tentar o medicamento X primeiro, dadas as suas características.
E agora você pode rodar esse modelo e perguntar qual é a probabilidade de esse medicamento ter um impacto positivo nesse paciente. Então você pode usar o modelo computacional ou o gêmeo digital para prever como o paciente vai responder. Ainda mais poderosamente, nos últimos 5, 6, 7 anos, agora podemos criar o que eu chamo de paciente digital, gêmeos biomiméticos, que são órgãos em chips, que podem ser células derivadas de um paciente específico, especialmente células-tronco. Podemos construir uma cópia do fígado, do coração, do cérebro, dos rins deles em chips microfluídicos, usando células desse paciente. E assim podemos realmente fazer alguns experimentos no fígado deles, entre aspas, no chip, para aumentar o poder preditivo dos dados do próprio paciente. Então, acreditamos que essa integração é o futuro da medicina de precisão. Parece uma grande ideia. Quero focar no chip microfluídico, termo que não conheço. Pode explicar o que é e como funciona? Então, há cerca de uma década, o Departamento de Defesa e o NIH iniciaram um programa que era algo muito ambicioso para ver. Você poderia construir órgãos humanos individuais em chips e até mesmo conectá-los. Então, teríamos uma conexão fluídica, por assim dizer, entre um coração, um rim e um pulmão, etc., para replicar pelo menos partes do corpo humano de um paciente individual, porque você está usando células-tronco desse paciente. A terminologia geral evoluiu para sistemas de microfisiologia, ou MPS. Certo. O conceito é que eles são pequenos. Todos esses chips geralmente têm o tamanho de uma lâmina de microscópio, ou talvez 2 ou 3 vezes maiores do que isso, dependendo de quantos órgãos estão conectados. E na última década, eu diria que tem sido realmente notável o quanto de progresso foi feito em recapitular isso. Não apenas fígados ou rins funcionais in vitro, mas também criar modelos de doenças dentro desses chips, nos quais você pode testar medicamentos para ver como o gêmeo biomimético daquele paciente responderia. Uma das coisas, um exemplo, é algo em que temos trabalhado. Chama-se doença hepática gordurosa não alcoólica. É uma doença que afeta cerca de 25% da população mundial e os pacientes, em diferentes ritmos e graus, podem passar de ter apenas o chamado fígado gorduroso para ter uma resposta imunológica no fígado que causa danos. E então isso induz a fibrose, e você pode evoluir para a cirrose, que é uma doença em estágio final, onde é necessário fazer um transplante de fígado. Alguns pacientes até desenvolvem carcinoma hepatocelular ou câncer de fígado. Então, a indústria farmacêutica gastou bilhões de dólares na última década tentando encontrar medicamentos que tratem a DHGNA. E todos eles falharam em atingir seus desfechos. Acreditamos que isso ocorre devido à heterogeneidade dos pacientes, pois alguns tiveram sucesso com um medicamento em determinado grupo, mas não atingem percentual suficiente para a aprovação da FDA. Então, um dos objetivos é dizer que não vamos pegar uma população aleatória de pacientes para um determinado ensaio clínico de um medicamento, mas vamos encontrar pacientes através de seus chips, neste caso um chip de fígado, e fazer a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de que esse paciente responda ao nosso medicamento? E se parecer promissor no chip, então você pode inscrever esse paciente nesse ensaio clínico. Isso deve aumentar a probabilidade de sucesso para qualquer medicamento. E esse é um trabalho que já está em andamento neste momento. Então, eu quero tentar repetir para você, só para ter certeza de que estou entendendo corretamente. Então, embutido em qualquer célula-tronco, você sabe que o motivo de ela ser uma célula de potencial tão alto é literalmente o código que diz: é assim que vamos construir nosso fígado, é assim que vamos construir nosso coração, é assim que vamos construir nosso órgão. Você pode construir meu ou seu fígado. Exatamente, o órgão específico desse organismo específico. E por causa desse código, o Projeto Genoma Humano aprendeu como realmente ler esse código. Você pode criar uma réplica digital, mais ou menos, nesse chip do órgão daquela pessoa específica.
E porque agora temos visibilidade sobre todas as qualidades, o tamanho, as minúcias, certas respostas e tendências a diferentes características, a capacidade de digitalizar essa informação nunca jamais foi possível na história da humanidade. Então, agora, neste momento em que temos o privilégio de viver, estamos em uma época em que existe a capacidade de digitalizar essa informação. E as implicações desse tipo de medicina de precisão e da legibilidade geral para o mundo mais amplo, onde você talvez nem saiba. Apesar disso, você está desenvolvendo a tecnologia que permite que o fígado seja digitalizado e você nem sabe disso. Fulano de tal em alguma universidade tenta conduzir esse estudo específico, mas você tornou isso legível e conectou as duas coisas. Correto? Uau! Então a gente pega todos os dados que consegue do paciente. Também pegamos algumas das células-tronco deles e construímos conjuntos de órgãos, porque a partir das células-tronco, você pode construir apenas direcionando sua evolução. Diferentes tipos de células, células cardíacas para o coração e hepatócitos do fígado. Então você pode construir qualquer órgão a partir dessas mesmas células. E você pode realmente armazenar essas células. Você pode congelá-las, e no caso do paciente X daqui a 5 anos, poderíamos retirar essas células-tronco. Se eles desenvolverem uma doença e quisermos replicá-la com as células deles, então podemos construí-la e fazer testes ali, além de coletar os dados do próprio paciente. Isso muda completamente o jogo. Sim, quero dizer, parece mesmo. E tenho certeza de que há sutilezas e nuances no que você está dizendo, que estão passando despercebidas por mim. Mas eu quero falar só um pouco mais sobre esses gêmeos e o que isso significa para o futuro do atendimento clínico. Existe isso, mas novamente não sei por experiência própria. Mas você assiste, sabe, um seriado como House e vê que, sabe, os médicos meio que se reúnem para conversar sobre todos os pontos de dados que eles coletaram, através de anedotas, lendo os prontuários, fazendo exames e tentando entender tudo isso. Basicamente, a sua visão para o futuro é que sim, talvez essa multidão de médicos se reúna para discutir tudo isso. Mas também existe, sabe, seja a própria biocística ou algum tipo de relatório que basicamente diz: nós rodamos esse número sobre a condição do fígado do paciente. Isso parece ser o mais provável de ter sucesso, em termos probabilísticos. E isso meio que reúne toda essa complexidade. E um modelo computacional que é fácil de testar. Sabe de novo como mudar o ângulo e o impulso do foguete? Você pode dizer: bom, se fizermos isso e aquilo, o que o modelo prevê que vai acontecer? E essa informação pode guiar os médicos na tomada de decisão. Não é automático, mas é mais uma ferramenta poderosa para ajudar a tomar as melhores decisões para um determinado paciente. Você mencionou a integração dos dados. Então, se estivermos falando de dispositivos vestíveis, por exemplo, se eu usar um Apple Watch. Se estamos falando sobre meus registros médicos, eu sei que existem alguns grandes, sabe, figurões nesse campo específico. Existe um tipo de incentivo inerente para se tornar mais importante ao proteger seus dados até certo ponto, ou sendo muito criterioso sobre o que realmente é disponibilizado em uma API pública que pode ser acessada por terceiros. Então, como você pensa em atacar o problema de fazer com que todos esses conjuntos de dados extremamente valiosos comecem a funcionar juntos? Sim, essa é uma ótima pergunta. E para ser sincero, eu ainda não pensei profundamente sobre isso neste momento, porque ainda estamos tentando reunir as tecnologias para fazer funcionar, mas realmente é um grande desafio. Minha aposta é que, já que pelo menos acreditamos que isso terá um grande impacto na área da saúde, sim, em termos de custos, respostas dos pacientes e sucessos, que provavelmente alguma legislação vai ter que ser criada sobre como esses dados são protegidos e usados, onde as pessoas que desenvolvem algoritmos-chave, etc., possam ter alguma proteção. Mas, por outro lado, o resultado precisa ser focado no paciente. Vai ser um desafio para os especialistas em ética e os funcionários do governo juntos. Sim. E eu acho que também, não que você construa exclusivamente pensando em uma aquisição, especialmente nesse estágio, mas em algum momento, o principal esforço da empresa nesse momento é provar que a tecnologia funciona, tirar o risco técnico da equação.
E então, se houver algum tipo de empresa muito maior que tenha escala, plataforma, relacionamentos, influência no mercado, eles podem dizer: ei, gostaríamos de trazer isso para cá, integrar isso em uma das coisas que estamos construindo e fazer parte dessa solução macro. Então, a forma como estamos lidando com isso é a seguinte: temos uma ótima equipe aqui na Universidade de Pittsburgh e no Centro Médico da Universidade de Pittsburgh, professores com quem estamos colaborando em doença hepática gordurosa não alcoólica, tanto na clínica quanto na biologia de células-tronco e nessas tecnologias de chip, assim como as ferramentas computacionais. Então, ainda não formalizamos essa abordagem, mas há uma grande probabilidade. Vamos usar nossa força em doença hepática gordurosa não alcoólica e a força geral em doenças do fígado na Universidade de Pittsburgh para realizar um ensaio. Então, vamos escolher uma área de doença com uma população de pacientes a qual temos acesso e testar isso. Muito empolgante. Bem, Lance, isso foi fantástico. Estamos chegando ao nosso limite de tempo aqui. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar em geral sobre medicina de precisão que eu não te dei a chance de falar? Acho que isso vai demorar mais do que qualquer um gostaria. Mas eu acho que veremos um grande impacto nos gêmeos digitais de pacientes a longo prazo dentro de uma década. Alguns dos componentes importantes, como a patologia de precisão, já estão acontecendo agora e terão um grande impacto nos próximos 2 anos. Então, na nossa visão, à medida que criamos empresas derivadas, vemos a Spintelix como algo que terá impacto no curto prazo com suas tecnologias avançadas em aprendizado de máquina e IA explicável. Bioinformática e gêmeos digitais de pacientes ainda estão mais distantes. É isso. Então, mas eu acho que o potencial é enorme e vai acontecer. Não posso dizer a data exata, mas vai acontecer. Bem, isso me faz pensar em algo realmente de ficção científica, sabe? O médico mostrando na tela não só uma representação do corpo humano, mas literalmente assim. É assim que estamos modelando seu coração, seu fígado e o que está acontecendo. E aqui está como estamos pensando em tratar isso. Então, é inspirador, muito empolgante, e agradeço por você ter tirado um tempo para nos explicar tudo isso. Se alguém quiser saber mais sobre suas empresas ou sobre você, onde deve procurar online? Então, spintelix.com é o site da empresa de patologia de precisão. E eu acho que lá tem um bom resumo de onde estamos e do que estamos tentando alcançar. O mesmo vale para a Biocystics, biocystics.com. Lá também há informações gerais disponíveis. Para o Drug Discovery Institute, há um site, upddi.bit.edu, que meio que conta a história de como estamos usando uma combinação de abordagens computacionais e avançadas abordagens experimentais para estudar uma variedade de doenças. Maravilha. Vamos colocar todos esses links nas notas do episódio. Você pode encontrá-los no aplicativo onde provavelmente está ouvindo isso agora ou em goingdeepthearn.com, Going Deeper There, com podcast para cada episódio do programa. Mas, Lance, antes de encerrar, quero te passar o microfone mais uma vez para propor um desafio prático à audiência. Bem, eu acho que a saúde é obviamente uma grande preocupação para todas as pessoas do mundo, não só deste país. É muito caro. Ainda não é preciso o suficiente. Ainda há muita dor para os pacientes por não receberem o tratamento certo na hora certa para a doença específica deles. Acho que estamos a menos de uma década de fazer uma grande transformação na área da saúde. Então, eu desafiaria as pessoas a continuarem incentivando seus representantes do governo a apoiarem a pesquisa biomédica básica e a transformação desse trabalho básico em empresas. Isso, então, pode se unir para gerar a grande solução dentro da década. Incrível. Bem, estou animado para ver o que a década nos reserva. Estou animado para ver o que o futuro reserva para você e suas empresas. E, mais uma vez, agradeço por você ter se aprofundado conosco hoje. Obrigado por conversar comigo. Obrigado por ouvirem. Que todos tenham um dia fantástico. Obrigado por assistir até o final da entrevista com o Dr. Taylor. Se você gostou, confira também nossa entrevista anterior com o Dr. Gordon Van Scoy sobre a empresa dele, a Panther Rare Pharmaceuticals.
Além de ser um unicórnio de biotecnologia avaliado em bilhões de dólares, nós entramos nos detalhes do tratamento de doenças raras e do apoio às pequenas empresas farmacêuticas iniciantes que atendem esses pacientes. Confira.